Muito boa tarde, sejam bem-vindos à nossa sociedade, aqueles que nos acompanham aqui presencialmente, aqueles que nos acompanham pela plataforma do Facebook, sejam todos bem-vindos, então, e abraçados. Que possamos encontrar nessa tarde tudo aquilo que viemos buscar, que possamos refletir, termos o acolhimento dessa espiritualidade e que ao ouvirmos a exposição dessa tarde, muito além de aprender, possamos exercer na nossa vida os ensinamentos do Mestre Jesus. Aqueles que desejarem dispor de um recipiente com água, como de praxe, no final da nossa exposição, vamos aplicar o passe e os benfeitores, então, vão magnetizar as águas expostas. Convido a todos a fazer a nossa prece inicial, elevando o nosso pensamento, sentindo então a presença desses benfeitores que nos incentivaram a estarmos aqui hoje e que possamos então durante esses minutos estarmos conectados com o alto, atentos, ouvindo a palavra do Mestre. Que assim seja. Convidamos a nossa amiga Karina Costa, que vai fazer a exposição dessa tarde. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos conversar então sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 24, a verdadeira infelicidade. Antes de eu começar a gente falar do nosso tema aqui de hoje, eu quero convidar vocês, para quem não teve a oportunidade de assistir a exposição da última terça-feira, que nos trouxe o tema A Felicidade Não É Deste Mundo. Quem nos presenteou com a palestra foi a senhora Rosane Salerno. E por que eu estou dizendo isso? Porque essa palestra eu assisti e ela traz muito do que a gente vai conversar hoje, sobre algumas reflexões que eu trouxe para cá, do dia de hoje, sobre a verdadeira infelicidade. Então quem tiver a oportunidade, está lá salva na nossa plataforma, né? Então, acredito que seja uma boa aliada aqui para a gente conseguir aprofundar mais esse estudo. Bom, vamos iniciar então pensando o seguinte: como que nós, aqui do Terceira Ordem, enfim, como que nós vemos a infelicidade? De uma forma bastante limitada. O homem no mundo é um ser frágil. Dizemos que temos grande capacidade de resiliência, ou seja, de se adaptar às novas situações que ocorrem na nossa vida. Mas será que isso é verdade? Nós conseguimos de fato nos adaptar às mudanças? E quando eu falo em me adaptar, quero dizer conviver, aceitar, ter maturidade e capacidade emocional de lidar com algo que não foi esperado, um acontecimento não esperado ou que foge do meu planejamento. Para nós, exemplo de infelicidade são as dificuldades financeiras, as doenças na família ou a doença que acomete nós mesmos, aquele colega do trabalho que causa intrigas, que temos um pouco mais de dificuldade de lidar, aquele chefe mais autoritário, né, que também acaba se excedendo conosco, a nossa própria questão com nós mesmos, a nossa baixa autoestima, por não ter aquele corpo que a gente entende que é o ideal, né? Então, além disso, eu me sinto muito infeliz com o que mais? Com as frustrações e com as críticas, que por mais que sejam para o meu bem, para o meu crescimento, eu não recebo muito bem. Nos sentimos julgados quando somos criticados. E logo, o que nós pensamos? Quem é tu para me criticar? Somos orgulhosos. Será que temos realmente a capacidade da resiliência nestas situações? Vivenciamos constantes mudanças na nossa vida. E como que nós reagimos? Na maioria das vezes, eu acredito que muito mal. Temos a tendência a nos vitimizar, a nos emburrar e a tornar tudo mais difícil. E as nossas atitudes e reações perante a dificuldade, nós acabamos tornando elas muito mais problemáticas do que talvez seriam. Nós sabemos que nós estamos
em um mundo de provas e expiações. Ou seja, o mal ainda prevalece, nós temos pouco ou nenhum conhecimento, né, de Jesus. E as provas que nós passamos, de fato, elas são difíceis, são desafiadoras e são pesadas. Recebemos a dádiva de estarmos aqui, a dádiva da reencarnação, para aqui sanarmos os débitos do passado, que nós sabemos que são muitos. E assim, como que nós nos sentimos e nos colocamos com tudo isso? Nós somos infelizes pelas provas que cruzam o nosso caminho. E também, não basta só as nossas, nós também acabamos nos preocupando com a prova do outro, com a prova da nossa família, com a das pessoas que nós amamos. Sabemos que cada um passa aqui, nesta existência, o que necessita passar para o seu aprendizado e para o seu melhoramento. Sendo assim, nós não podemos e não devemos interferir na prova do outro, no problema do outro. O que nós podemos fazer? Nós podemos auxiliar, nós podemos amenizar aquele sofrimento. Como? Através da caridade, através de uma palavra amiga, ou simplesmente ouvir. Hoje a gente sabe que com a correria do nosso dia a dia, como a gente está sempre correndo, está sempre apressado, ouvir o nosso tempo é um dos bens mais preciosos que a gente pode estar oferecendo a alguém. Mas será que, se pararmos e pensarmos, sabemos o que é infelicidade? Todos nós aqui, imagino, já experimentamos de alguma forma alguma desgraça na nossa vida. Algo que traga ou trouxe algum sofrimento e, portanto, nós temos ideia, a gente supõe, pelo menos, saber o que ela é, o que é a infelicidade. Mas o Evangelho de Jesus, ele nos deixa claro que a verdadeira infelicidade não é aquilo que nós, aqui, nós homens e mulheres, supomos ser que é. O que nós na matéria julgamos infelicidade, muitas vezes acaba não sendo. São as consequências de um fato, muito mais do que o próprio fato em si. As consequências pelos nossos atos serão sentidos lá no plano espiritual. Então é lá que nós devemos estar olhando e focando. Não na vida material, que é temporária e é mínima perante a eternidade do espírito. Mas, então, o que é realmente infelicidade na visão espírita? Um acontecimento feliz que depois trará consequências dolorosas é pior que um acontecimento bom, um acontecimento feliz que traz problemas, que traz dores, é pior do que algo que começa ruim, que pode parecer que traz desgosto, mas depois acaba sendo bom, acaba trazendo para nós aprendizado. Um exemplo disso é uma tempestade, que parece, né, causar um grande problema, mas ela limpa a nossa atmosfera de poluições que geram doenças. Uma enfermidade que acomete o meu corpo físico. A gente tem que saber que quando o nosso corpo está doente, o nosso espírito já adoeceu antes. Então, como que nós podemos organizar e entender o quanto nós precisamos estar sempre em harmonia com algo que acontece conosco e pode parecer ruim, mas de fato não é. No caso da doença é um exemplo. Por quê? Porque eu posso estar doente e depois que eu passar por aquela doença, eu posso entender que eu vou me cuidar mais, que eu vou ter mais atenção comigo, porque eu entendi e senti o quanto é ruim eu passar por aquele problema. Sabemos que quando uma doença chega, né, para nós, como eu disse, a gente já estava com a doença instalada. E uma das formas primárias de atrairmos a doença e também de afastá-la é através do nosso pensamento. Em nosso campo mental é produzida a nossa atmosfera e ali é que nós nos equilibramos e que também nos desequilibramos. Ou seja, muito das doenças que nos causam infelicidades são produzidas por nós mesmos, através do que criamos e cultivamos para nós.
o que nós temos dentro do nosso coração? O que nós trazemos dentro de nós? A gente é amor? A gente é raiva? A gente é perdão? A gente é egoísmo? Quem nós somos? O que nós trazemos dentro do nosso coração? Todos estes sentimentos, eles são sentidos por nós e produzidos lá no nosso campo mental, lá na nossa mente. No livro Pensamento e Vida de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, ali no capítulo 2, ele nos traz que a mente é um campo de ação da consciência desperta. E lá ele apresenta alguns departamentos que regem a nossa mente. Entre eles a gente tem o departamento da memória. E para que serve o departamento da memória? Ele serve para a gente poder armazenar as coisas boas que a gente faz, que a gente fez ao longo da nossa vida, e também as não tão boas, aquelas que nós não devemos retornar a fazer, digamos assim. E aí, neste caso da doença, como que nós devemos estar conectados com a nossa memória? Muito, muito, muito forte. Porque a gente sabe que nós temos uma dificuldade grande em perdoar o que o outro faz para nós. Né? A gente tem a dificuldade do perdão. Mas, e o que eu causo para mim mesmo? Como é que funciona? A gente esquece rápido. A gente percebe que a gente fica doente por um determinado motivo, daqui a pouco a gente melhora e a gente volta a cometer os mesmos erros que nos gerou aquela doença. Então, a gente precisa estar conectado com o nosso campo mental e com o nosso departamento da memória. Tudo que nós pensamos ser infeliz e negativo aqui, cessará na vida futura. E lá vamos ter a compensação de todo o sofrimento resignado. E isso não se trata jamais de ficar inerte sem tentar sair de um problema. Não é isso, mas significa procurar crescer com cada problema, com cada situação difícil que aparecer na nossa vida. Crescer, aprender, lutar para sair daquela situação, sem se revoltar com a justiça divina. Não se sentir vítima da vida. Quando eu me vitimizo, eu me coloco numa situação de vítima, eu perco uma grande oportunidade de evoluir. Porque se eu me coloco como vítima, eu não consigo enxergar nem o fato e nem a consequência que me gerou aquela situação, aquele problema que eu tô passando. Podemos passar anos ou dezenas de encarnações fugindo dos nossos problemas e das nossas provas. Mas também podemos procurar nos resignar aqui, aproveitando esta encarnação. Costumo pedir nas minhas orações que tudo ocorra sempre para o melhor, que tudo aconteça para o melhor. Pois às vezes a gente deseja algo com tanta força, né? Um emprego, um bem material, enfim. E a gente não sabe se de fato aquilo é o melhor para nós, né? Só Jesus, ele tem a capacidade de saber o que é melhor para nós. Então, eu sempre costumo pedir que aconteça comigo tudo que aconteça comigo, que seja para o melhor. E quando não acontecer, se a gente tem esse pensamento, a gente acaba não se frustrando e não se revoltando, né? E aí a gente vai pensar que, mesmo que seja árduo o começo, aquele problema, aquela situação difícil que a gente está enfrentando, certamente nós seremos recompensados na nossa vida futura. Aí pensamos em um fato e na consequência do fato. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui teria um exemplo para contar de algo que começou bom, que parecia bom e que não terminou muito bem. Ou algo que parecia muito difícil, que parecia doloroso e no final a gente teve um grande aprendizado. Eu trago um exemplo prático de uma situação de uma pessoa que eu conheço que estava muito vidrada, ela trabalhava muitos anos numa empresa multinacional. E ela estava muito vidrada em subir de cargo. Ela queria muito almejar a vaga de gerente. Então ela estava focada nessa vaga. E já trabalhava uma carga horária bem estendida, né? E aí, por que eu pensei nesse caso quando tratei para nós? Porque ele estava apegado no fato, que era a vaga, que era subir de cargo. Ele não estava apegado na consequência do fato,
que era menos tempo com a família. A filha já cresceu, tinha um filho pequenininho. Entendem? Então, assim, todos nós aqui precisamos trabalhar, mas a gente também pode pensar nas escolhas que nós vamos fazer, né? E não tem problema ele seguir querendo almejar aquela vaga, mesmo sabendo que ia ser uma carga horária muito extensa, né? 12 horas, segunda a segunda, aquela coisa. Não teria problema, mas tem que pensar na consequência. Às vezes a gente fica tão focado no fato que a gente esquece daquela consequência que pode não ser muito boa para nós. Vivenciamos o que chamamos de infelicidade na alegria falsa. Aquela alegria que a boca fala, mas a expressão, o olhar, a vida íntima relata algo totalmente diferente. É uma alegria baseada na futilidade, alegria baseada nas curtidas e nos comentários das redes sociais. Também temos o prazer egoísta, que é pensar somente na minha satisfação, no que eu quero para mim, nas minhas realizações, nas minhas conquistas, sem me preocupar se eu tô me dando bem, mas o outro tá se dando mal, né? Sem pensar se eu estou magoando, prejudicando o meu próximo. E aí eu tenho um exemplo que para mim é um dos grandes exemplos de prazer egoísta, que é a pessoa sai para uma festa, bebe e volta para casa dirigindo. O que ela tá pensando ali? Nela. Ela não está preocupada se logo ali à frente ela vai causar um acidente com vítimas, com pessoas inocentes que não tinham nada a ver com a situação dela, né? E com a decisão que ela tomou. Ela também não está preocupada que se ela se machucar sozinha, ela vai ter uma família que vai ficar muito preocupada, vai ficar muito triste, vai ficar extremamente nervosa. Ou também vai sofrer intensamente se essa pessoa vier a desencarnar, né? Então, é como que a gente pensa na questão do egoísmo, como a gente acaba, às vezes, pensando só em nós. A agitação fútil, que são as músicas que não nos dizem nada, a correria desnecessária do nosso dia a dia, que faz com que nós parecemos peões, nós saímos rodando sem sair do lugar, fazendo nos sentir sobrecarregados, ansiosos, angustiados. Com o pensamento acelerado, nós temos a certeza que temos que dar conta de tudo. Mas nós sabemos também que quem tenta dar conta de tudo, na verdade, não consegue dar conta de nada direito. A gente não tá aqui para conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então, a louca satisfação da vaidade, que faz calar a minha consciência. O que eu quero dizer com isso? A busca pelo que eu quero é tão forte que eu não me escuto. A minha consciência está falando talvez para mim que aquilo não é um bom caminho, que aquilo não é legal, mas eu não estou me ouvindo, tá? Então a gente pensa através dos limites da vaidade, da luxúria, da vontade da mudança. Quantas vezes, quantas histórias a gente vê por aí de pessoas fazendo absurdos em busca do corpo ideal, do tal corpo ideal, da aquisição de bens, que muitas vezes leva essas pessoas a cometerem atitudes impensáveis e sem chance de reversão. Também pensando em vaidade e olhando para o nosso íntimo, percebemos que nós muitas vezes nos sentimos infelizes com a alegria e o sucesso do outro. Se eu tivesse o que ele tem, eu seria feliz. Como que ele não vai ser feliz tendo tudo que ele tem? Esquecendo que cada um de nós vem para este plano com uma missão. E aqui tudo acontecerá no tempo que tiver que acontecer, no momento que estiver previsto para acontecer. Mas para vivermos bem com essa certeza que tudo tem o seu tempo, nós precisamos desenvolver uma outra virtude que para nós também é muito difícil, que é a paciência. Quando se esquece da nossa missão aqui na Terra, nós nos desviamos, nós substituímos o nosso propósito de evolução, segundo as leis de Deus, pelos prazeres passageiros. Pensamos que se eu tivesse bastante dinheiro, o corpo dito perfeito das revistas, uma vida onde eu possa comprar o que eu quisesse, será que seríamos 100% felizes? Acreditamos nisso pelo nosso desconhecimento da vida futura. Os valores estão trocados, o materialismo está sendo essencial. E eu não digo aqui que nós não devemos trabalhar e almejar coisas boas para nós,
o nosso conforto, da nossa família. Não é isso. Mas nessa vida e em todas as outras, nós precisamos mais ser do que ter. O que vemos muitas vezes por trás de toda essa felicidade baseada na ilusão, no crer que somos infelizes. Uma avalanche chamada depressão. Um mar de pessoas deprimidas, em níveis diferentes, é claro, que vai de uma tristeza ou um descontentamento que não cessa, um mau humor crônico, porque o mau humor ele é uma forma de sintoma de depressão, chegando ao pior estágio, que é o suicídio. Assim fica claro a importância de nos guiarmos e de nos determos cada vez mais às leis de Deus e ao Evangelho de Jesus. O conhecimento nos liberta e a doutrina espírita ela nos acolhe e nos mostra que é na imortalidade do espírito que precisamos viver e não na vida baseada na matéria que almejamos e cultivamos aqui. Toda a infelicidade que a gente diz sentir, ela cessa na morte do corpo físico e encontra sua compensação na vida futura. Ninguém transgride impunemente as leis de Deus, ou seja, ninguém foge às responsabilidades dos seus atos. Isso é a lei de ação e reação. Assim como também dentro de ação e reação, as dificuldades que nós enfrentamos hoje têm uma causa nos erros que cometemos em existências anteriores. Se quisermos saber quem fomos no passado, basta olharmos para o nosso presente. E é este presente que determinará muitas vezes o nosso futuro. Nossa próxima reencarnação pode ser determinada através de hoje, através desta encarnação atual. Ou seja, o plantio é livre, temos o livre-arbítrio, mas a colheita ela sempre é obrigatória. Bom, mas por onde eu começo a mudança? Eu quero pensar e agir diferente. Toda mudança ela começa na vontade de querer mudar o percurso das atitudes e do pensamento. Devemos alimentar então o nosso campo mental de bons pensamentos, através da vigilância do que estamos pensando. Quantas vezes ao dia temos pensamentos que nos fazem mal, que nos prejudicam e nos adoecem? Inúmeras vezes. Pois essa é a nossa tendência e por isso precisamos orar mais e vigiar mais o nosso pensamento. Pensar é matéria, ou seja, é acontecer. Primeiro eu penso, depois eu falo, certo? Então, quando eu penso, dentro de mim já estou sofrendo ou me beneficiando com as ideias que estão na minha mente. E como tudo é sintonia e energia, se eu pensar algo ruim de alguém e essa pessoa estiver conectada, estiver sintonizada comigo, ela vai estar sofrendo os ataques que eu estou endereçando a ela através do meu pensamento. E isso é tão verdade que se nós pensarmos, nós não oramos pelas pessoas, se a gente sabe que tem um parente, tem uma pessoa que amamos com algum problema, a gente não ora por essa pessoa? Então, a gente não encaminha bons fluidos para ela? Se eu tenho condições de encaminhar para alguém coisas boas, eu também tenho condições de encaminhar coisas ruins. Nós fazemos trocas o tempo todo. Por isso a importância de nós sabermos com quem estamos e como nós estamos. Se temos condições de enviar boas vibrações, temos que focar nessas boas vibrações. Até porque quando eu envio para o outro, eu já estou sentindo também. Sempre o começo é em mim. Não adianta eu pensar mal do outro que em mim já está acontecendo. Se a gente pensar, já deve ter acontecido com algum de vocês, da gente chegar bem num local, né, e sair com dor de cabeça, sair irritado. A gente chega bem e sai mal. E aí a gente fica, mas o que aconteceu? Sintonia. A gente sintonizou, provavelmente, com aquela atmosfera que não estava boa ou com alguém que não estava muito bem. Então nós devemos proteger a nossa casa através do hábito, primeiramente, nossa residência, através do hábito do evangelho no lar. E quando nós formos sair de casa, nós devemos nos preparar para sair de casa. A gente está sempre atrasado, correria, a gente simplesmente sai.
pega o ônibus, pega o carro e vai. Não, a gente precisa procurar agora a se preparar para sair da nossa casa. Como? Orar. Vamos orar antes de sair de casa. Eu tenho um exemplo também prático. Há alguns anos atrás, entrei num trabalho e uma pessoa que estava nesse trabalho me falou coisas horríveis do trabalho. Ai, não é legal, fulano é horrível, beltrano é horrível, tu não vai te dar bem. Olha, falou assim, ó, só tinha coisa ruim. Qual é a nossa tendência? É a gente já se armar. Então, se o negócio não é ruim, então eu já vou preparar as minhas armas, porque quando me atacarem, eu já vou me defender também. Mas, através do espiritismo, a gente consegue fazer diferente. E eu mudei a minha forma de pensar. E eu fui da minha casa ao trabalho orando. Já que o negócio é difícil, então vamos amenizar. E eu fui 30 minutos orando, pedindo o quê? Pedindo proteção pra mim, pedindo que eu pudesse sintonizar com coisas boas, que o trabalho pudesse aparecer na minha frente, que eu pudesse dar o meu melhor lá dentro. E também pedir para que aquelas pessoas estivessem em paz. Pedir, quem esteja endereçando meu pensamento, que esteja em paz. Eu não sei o nome das pessoas, mas que elas estejam em paz. Que o lugar esteja bom. Que nós possamos trabalhar em paz. Bom, eu digo para vocês que eu passei tempo nesse trabalho e eu nunca tive problema com ninguém. Então, acredito que o nosso resguardo e também pedir pelo outro é uma grande solução. Precisamos também desacelerar, respirar e acalmar a nossa mente. Fazer uma pausa para a reflexão. Não? Fazer uma pausa para a reflexão. Pensar no nosso dia. Usar lá o departamento da memória a nosso favor. Estamos sempre com o dia cheio. E quando não estamos, nós arrumamos coisas para fazer. Porque nós não lidamos bem com o tédio. E às vezes o que nós chamamos de tédio? É um tempo que nós poderíamos utilizar para nós mesmos. Às vezes a gente não se dá conta, mas a gente está fazendo sempre tudo pelo outro ou para nós, mas no formato automático. Quando que de fato a gente para fazer algo para nós? Né? Então, mais importante do que executar o trabalho é também parar, refletir, pensar, planejar e organizar as coisas. Buscamos o descanso aonde? Para nós, ligar a TV é descanso. A gente busca o descanso, às vezes, no agito. Eu ligo a televisão, desgraça. Eu olho as redes sociais, tudo maravilhoso. O que eu penso? A minha vida é horrível. E por que nós pensamos isso? Porque nós não nos conhecemos verdadeiramente. Onde é que estão as minhas essências e os meus valores? Olhar para si pode ser doloroso, pois nós temos muitas imperfeições, mas é só olhando, acolhendo e reconhecendo a necessidade das mudanças que sentiremos menos infelizes, pois irei perceber que vale mais é o que eu sou e o que eu conheço de mim, e não o que o outro pensa sobre mim. Devemos parar de nos comparar com tudo e com todos. Reservar alguns minutos do nosso dia para o autoconhecimento, colocar isso como prioridade. E isso pode ser feito através de uma leitura edificante. Não tenho tempo. Passamos horas no celular, olhando as redes sociais. Talvez não horas direto, mas se a gente contar os minutinhos que a gente passa, é muito tempo. E aí a gente diz que para outras coisas a gente não tem tempo. Né? Muitas vezes o que pode ser isso? Uma fuga. Né? Eu olho para fora, eu olho o externo para não olhar para dentro. E acabamos então fugindo de nós mesmos. O importante é dizer também aqui que a internet, ela não é ruim. Muito pelo contrário. O que seria de nós nessa pandemia se não tivesse a internet? Né? O que ela nos ajudou? A gente pôde ver a nossa família por um vídeo, a gente pôde conversar pelo WhatsApp, a gente pôde ter isso aqui, essa interação, que agora a gente está aqui e tem outras pessoas nos assistindo. Isso veio com a pandemia. Né? Então, a internet, ela nos trouxe muita coisa que nos ajudou muito a acalmar o nosso coração. Só que
responsabilizar a internet não nos resolve. E aí a gente entra naquela ideia do fato e da consequência. Se eu responsabilizo o outro, é o outro. Então a questão não é a internet. Não é porque eu tenho acesso e livre demanda que eu posso passar, que eu devo passar, né, e abusar. Só passar na internet e abusar, né? Se pararmos, vemos que tudo que a gente acredita que seja ruim na nossa vida, que nos traga infelicidade, talvez não seja tão infeliz e não seja tão ruim assim. É que como nós não paramos para enxergar o problema e refletir sobre ele, ele se torna gigante, a proporção dele fica enorme. E, para a gente finalizando, vamos refletir mais então sobre o que é, pensando cada um de nós, sobre a minha infelicidade. Será que eu realmente sou tão infeliz como eu me julgo? Ou está me faltando buscar a felicidade nas pequenas coisas? Vibrar pelos pequenos acontecimentos, sentir o coração bater forte. A cada reencontro, ao vermos a natureza, ao podermos andar, pensar, acordar, estamos aqui. E agradecer pela graça que é estarmos aqui. Agora eu olhei o nenê, coisa mais maravilhosa, um nenê sorrindo. Uma criança sorrindo. São pequenos detalhes, são pequenos sentimentos que a gente vai se dando conta que são tão poucos, mas que fazem uma grande diferença. E agradecer por estarmos aqui. Vamos vibrar então e celebrar um pouco no simples, para que na vida futura nós possamos ser contemplados, né, de felicidade real. Queridos amigos, eu acredito que seja isso que eu gostaria de passar para vocês. Essa passagem do Evangelho me ensinou muito, de verdade, e espero poder ter contribuído um pouquinho para cada um de nós. Muito obrigada pela atenção de todos. Aline. Obrigada, Karina. Vamos então agora nesse momento, meus amigos, fazer a nossa prece final. Gostaria de pedir para vocês me acompanharem na prece para a aplicação do passe. Aqueles que estiverem em casa, da mesma forma. Agradecendo então ao Mestre Jesus, à espiritualidade que nos acompanhou neste trabalho, que possamos sentir os bons fluidos que cada um de nós veio buscar nessa tarde, renovando o nosso bom ânimo, a nossa saúde física, restaurando em nós a fé, a esperança, que os nossos centros de força sejam renovados, amparados, e que possamos sempre nos lembrar que não estamos sós, que o nosso anjo guardião, que nos acompanha e torce por nós, esteja sempre ao nosso lado, e que possamos, a cada momento, sentir a sua presença, pois Ele nunca nos abandona. Que possamos também enviar bons fluidos àqueles a que neste momento estivermos endereçando o nosso pensamento. Agradecidos que somos, mais uma vez, Pai, pela tarde de hoje. Que assim seja. Gostaria também, meus amigos, de dar um recado. Hoje nós estamos aqui com um pequeno evento na nossa sociedade de venda e doação de mudas. Estaremos aqui ainda com esse evento até mais tarde, e aqueles que desejarem, puderem nos prestigiar, adquirindo então essas mudas, né, incentivando as nossas crianças, os nossos familiares a cultivarem, é uma forma de dizer gratidão aí a essa natureza. E quando formos fazer novamente esse evento, vamos divulgar. Então, aqueles que se interessarem, venham aqui à nossa sociedade, que estaremos por um bom tempo aqui ainda com esse pequeno evento. Agradeço a todos, até mais. Bom, meus